Dia 16 de março. Hoje nós vamos ver sobre uma profecia que é muito temida por aqueles que a conhecem, né? Porque muitos até desconhecem que existe isso na Bíblia. É um dos sinais do final dos tempos, algo que concretamente vai acontecer. Daniel, 600 anos antes de Cristo, já previu isso. Dias de angústia, como nunca houve na Terra. E olha que o planeta Terra já passou por tempo de angústia. Muito tempo de Hitler, tempo desses reinos universais, desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial, né? Roma papal com a Inquisição. Então, olha que tem situação difícil, Primeira Guerra, Segunda Guerra, que eles dizem ser mundial, mas não foi mundial, né? Então, pandemias, né? Peste negra, quanta coisa que arrasou, terremotos, tsunamis. Foram tempos de angústia, mas Daniel fala que tempo de angústia, Daniel 12:1, como nunca houve na face da terra, será pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E é interessante porque Apocalipse também nos previne que vai haver um tempo dificílimo. Para quem o tempo difícil? Para os fiéis. Você está surpreso? Sim, para os fiéis. Porque quem vai produzir o tempo de angústia são os infiéis. Uma grande perseguição àqueles que querem seguir a palavra de Deus na sua essência. Não que a pessoa viu falar, ou tem mistura de paganismo, de espiritismo, de tradições, de mitos. Tanta coisa, tem religiões, tem misturado filosofia, sociologia. Então, virou uma bagunça as religiões. Porque essa quantidade de religiões não provém de Deus. Isso é fruto do que o inimigo fez. Dividiu o cristianismo numa porção de pedacinhos, onde virou uma Babilônia, porque cada um fala uma coisa. Você vai numa igreja, ele fala que a igreja dele é certa e que para seguir o certo é fazer, por exemplo, não pode cortar o cabelo. Aí o outro, não, mas você tem que usar véu. Aí você vai no outro, não, ele tem que guardar o sábado. Aí você vai no outro, não, você tem que guardar o domingo. Aí você vai no outro, você tem que falar dons de línguas. Aí você vai no outro, não, aqui não tem dom de línguas. Aí você vai num outro, você fala, olha, você pode comer carne de porco. O outro fala, não, carne de porco você não pode comer. Então, eu estou só dando um exemplo. Há poucos exemplos, porque tem milhares de exemplos. E é interessante que saiu tudo da mesma Bíblia. E a palavra de Deus diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E eles produziram a Bíblia, que é uma coleção de 66 livros. E como Deus é um Deus só, ele não se contradiz, o Espírito Santo não mente.
ele não iria dizer uma coisa para uma religião, outra coisa para outra religião, outra coisa para outra, outra coisa para outra, outra coisa para outra. Deus queria que tivesse uma religião só. Então, o diabo produziu essa quantidade de religiões que tem por aí. E conforme vai chegando o fim, porque você viu que antes de 1700, não existia tantas religiões. Cristãs, só uma. A Igreja Católica. Só que existia uma religião paralela que eram os remanescentes que saíram da Igreja Católica. Eles saíram quando? Desde o ano 200, 300, 400, 500 depois de Cristo. Eles foram saindo porque a Igreja Romana adotou muita coisa do paganismo, da tradição, tem tantos dogmas que são baseados na tradição. Por exemplo, agora tem aí o celibato, né? Porque o celibato ele pode ser mudado, porque ele não é um dogma. Ele está relacionado entre os 43 dogmas, mas ele é baseado numa tradição, numa atitude que eles tomaram lá atrás, virou regra. Não é como, por exemplo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo unidos. Esse é um dogma, é uma doutrina justa, certa. Jesus vai voltar, lógico. Essa é uma doutrina certa do catolicismo. Que Jesus vai voltar em glória para buscar os seus escolhidos. Está muito claro na Bíblia. Mas esse é baseado na Bíblia, mas tem muitos que são baseados no socialismo, na filosofia, nas tradições, na mitologia, no paganismo, misturado com o cristianismo, que é o caso do domingo. Não tem a palavra domingo na Bíblia. Foi algo que é uma tradição, né? Porque como a Igreja Católica se associou ao paganismo, lá com Constantino era pagão, ele adorava o Deus Sol, que era domingo, né? Então aí eles adotaram no lugar do sábado. Enfim, tinha que ter uma religião só, mas tem essa porção de religião, porque a Bíblia é uma só. Então está chegando no final dos tempos, diz que pouco tempo resta para o dragão, para o diabo. Porque os dias dele estão contados. Na vinda de Jesus acaba o reinado dele. Porque quem é infiel morre pelo fulgor da vinda de Jesus, e quem é fiel é transformado e levado para o céu. O diabo vai ficar sozinho aqui e ali seus anjos, durante 1000 anos. E aí depois dos 1000 anos, então desce a cidade santa, Apocalipse 21, com os salvos, e então o diabo é jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Mas antes da volta de Jesus, vai ter esse debate entre sábado e domingo. Porque o sábado é a marca da criação de Deus. É o dia que Deus descansou depois que ele criou. Mas o domingo é a imitação que Satanás colocou de Deus, porque ele queria ser igual a Deus, né? Então ele colocou um dia para ele também. Então vai ser isso. Quem vai adorar a Deus no sábado vai identificar quem é seu Deus, é o Criador. E quem vai adorar Deus no domingo vai identificar quem é, que é o dragão, né? O paganismo. Então a Igreja Católica vai adotar isso e propagar para o mundo. Os Estados Unidos vai ajudar, e, enfim, com sinais e tudo. Vai ter uma perseguição, logicamente, para aqueles que não querem guardar o domingo. E Apocalipse 13, 11, 17, confira na sua Bíblia aí. Diz assim: chegará o tempo em que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta. Sendo que a besta é Roma papal. Não é? Então, como ele vai impor um decreto para
para obrigar todos a guardar o domingo, porque a planeta Terra, a natureza, vai ficar cada vez pior, vai começar a vir, a situação vai ficar feia para o mundo, né? Vai vir pragas e tal. Então, nesse sentido, ele vai culpar aqueles que não querem formar assim, um pensamento só, que é a guarda do domingo. Não precisa mudar de religião, mas tem que guardar o domingo. Então, esse tempo vai chegar. Quem tiver a marca da besta, a marca, o nome, o número, ou seja, que guardar domingo, ele vai poder comprar e vender. Mas os outros que querem guardar o sábado, do jeito que Deus guardou, do jeito que Jesus guardou, os apóstolos guardaram, os profetas guardaram, aí eles serão perseguidos. E não vai poder comprar e nem vender. Ou seja, estão condenados à morte. Se ele tem, por exemplo, uma aposentadoria, ele vai ser cancelado. Se tem conta bancária, vai ser bloqueado. Se você vai estar trabalhando em algum lugar, você vai ser mandado embora. Você não tem condição, você vai no mercado, você vai, peraí, pelo seu CPF aqui, você não vai poder comprar, nem vender nada. Tudo que seu dinheiro que você tem não vale nada. Ninguém vai comprar, nem vender. Isso é ordem papal. E as autoridades de cada país vão administrar isso para não acontecer. Você viu na Covid como que é? Todo mundo tem que usar máscara. E quem desobedeceu? Quem desobedeceu não podia entrar nos lugares, não é? Então, vai ser mais ou menos, vai ser mais forte, com a perseguição muito grande. Depois vai ser o decreto de morte, né? Uma perseguição para matar aqueles que não guardarem o domingo. Então, esse tempo de angústia, como nunca houve na face da terra, vai ter, está chegando, está logo, logo. Logo, logo a coisa vai ser rápido, né? Vai ser rápido. Para os fiéis, nada vai faltar. Não vai faltar alimento, não vai faltar água, não vai faltar lugares. Vão sair e vão andar, vão se dispersar. Os fiéis. Mas os infiéis que guardam a marca da besta, eles deverão acertar as contas com Deus na segunda vinda de Jesus Cristo. Tem aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e os que não estão. Agora, o que tem a ver isso com o tema que nós estamos estudando no trimestre, que é a fidelidade? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel hoje a Deus, nos dízimos, nas ofertas, na guarda dos mandamentos, num caráter sólido, puro, que anda com Deus, está ligado à videira, que obedece, não fica discutindo com Deus, que obedece o que está escrito na Bíblia, ele não vai ter muita dificuldade em guardar. O tempo de angústia vai chegar para os fiéis, mas eles serão vitoriosos. Mas e aqueles que são infiéis hoje? Será que eles passarão a ser fiéis quando a coisa apertar? Vai ser difícil. Diz assim Deuteronômio, aliás, Salmo 31, 19. Diz assim: temer ao Senhor, diz assim, como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, ou seja, que te respeitam, que te confiam, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Como é grande a tua bondade. Então, Deuteronômio 14, 22, darás o dízimo ao Senhor para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. 14, 22 e 23 de Deuteronômio. Então, aprender a temer ao Senhor, aprender a confiar no Senhor. Porque eu vou falar a verdade para vocês. Aquele que é fiel no dízimo, ele é realmente uma prova.
na crise que nós estamos, a crise vai ficar cada vez pior, não é? Então é sinal de fé. E ele é fiel no pouco. Quando chegar a angústia mesmo, ele já está treinado. Aqui diz aqui, Deuteronômio, por que foi colocado o dízimo? Por várias coisas, mas entre eles, para que nós aprendamos a confiar em Deus e a respeitar o que Deus fala. Agora, de uma hora para outra, vem a perseguição e nós não estamos treinados nem para obedecer o pouquinho que é a devolução do dízimo e das ofertas. Como vai ser? Fica difícil. A fidelidade no presente não garante que você vai ser fiel depois, logicamente, né? Não garante. Pode ser que você seja fiel aqui e chega na hora lá, você amarela, né? Mas ser infiel hoje vai criar problema para amanhã. Isso é certeza. Se você é infiel hoje, vai ter problemas na perseguição, no tempo de angústia. Se você é fiel, é mais fácil. Não é garantido, mas é mais fácil. Agora, se é infiel, a certeza é absoluta. Você terá problemas. Então, ninguém poderá comprar ou vender. Será que a nossa fé é suficiente para enfrentar esse tempo de angústia? Vamos nos preparar.